Bem, mensagem de hoje, pescando pessoas. Interessante que eu me recordei quando comecei a preparar essa mensagem, da minha infância na escola bíblica. Eu participei de uma das lições que recebi quando pequeno, onde no início aparecia os discípulos com uma vara de pesca, um anzol, e as pessoas sendo fisgadas. Eu achava aquilo interessante, né? Se eu estou pescando pessoas, será que eu vou jogar minha isca e vou tirar alguém de dentro da água? Né? Então vamos conversar sobre pescando pessoas. Imaginem o que isso vai nos trazer de informação, como isso vai ser construtivo para todos nós nesse momento. E nós pedimos a Deus que realmente nos abençoe, esteja conosco neste momento. A Bíblia, ela relata várias situações de convites e chamados. Chamados de Deus, o Rei, o Criador, o Rei Supremo. Deus chamou líderes como Abraão, Noé, Moisés, Samuel. Chamou profetas como Isaías, Jeremias, Oséias e Jonas. Chamou discípulos e apóstolos como Pedro, João, Mateus, Paulo e outros. Deus chamou todos eles para uma missão, que ao final tinha sempre o mesmo objetivo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. A missão é pescar pessoas. Isto é, salvar pessoas da condenação eterna. Hoje Deus ainda chama pessoas para pescar gente. Deus nos chama, eu, você, para pescar gente. E qual tem sido a nossa resposta? No texto do Evangelho de hoje temos um chamado de Deus que nos ajuda a avaliar como estamos respondendo a esse chamado em nossas vidas. Observem que depois de ser batizado e ter passado 40 dias no deserto sendo tentado por Satanás, Marcos registra as primeiras palavras de Jesus. Então, depois de ser batizado no deserto e ser tentado pelo maligno, são registradas agora as primeiras palavras de Jesus. E o que ele disse? O que Jesus disse? O que ele fez logo depois de sair vitorioso das tentações? Marcos declara que Jesus pregou. Em nosso estudo, Marcos nos mostra que Jesus não apenas pregou, mas também chamou homens para pregar. Na verdade, ele chamou homens comuns para se tornarem pescadores de homens. O que aconteceu com Pedro, André, Tiago e João é o que acontece com todos aqueles que se encontram com Cristo. É impossível conhecer a Cristo e permanecer o mesmo. Como veremos, tudo começou na Galileia, mas se espalhou por todo o mundo. Como é maravilhoso saber que o Senhor ainda hoje tem prazer em usar a nossa vida para a proclamação das boas novas. Nós lemos antes a leitura prevista para esse domingo do Antigo Testamento, onde também ocorreu um outro chamado de Jonas. Lá no Antigo Testamento, Deus chama Jonas para pregar a sua palavra em Nínive, uma cidade inimiga do povo de Deus. Jonas vai, prega, e o povo se arrepende. Só que isso aconteceu só na segunda vez que Deus chamou Jonas. Na primeira vez, o profeta não apenas recusou o chamado de Deus, como ainda fugiu num navio que ia na direção oposta a Nínive. Só depois de ser jogado no mar e engolido por um grande peixe,
é que Jonas lembrou-se de Deus e, chamado pela segunda vez, aceitou sua missão. Na semana passada, Natanael recebeu um convite também: venha ver. Ele desconfiou desse primeiro convite, mas depois, quando ele viu, ele creu. E no evangelho de hoje, Jesus está iniciando sua missão pregando o arrependimento e fé no evangelho do reino de Deus. Andando na praia do lago da Galileia, Jesus viu e chamou 4 homens: Simão, André, Tiago e João. Vemos que as respostas deles foram imediatas. Simão e André largaram tudo, largaram logo as redes e foram com Jesus. Tiago e João deixaram Zebedeu, seu pai, deixaram os empregados no barco e foram com Jesus. Hoje Deus nos chama a pescar gente. Qual a nossa resposta? Assim como chamou Jonas e os discípulos, Deus também nos chama. Ele chamou cada um de nós em nosso batismo, quando fomos chamados da escuridão para a sua maravilhosa luz, da morte para a vida que temos em união com Cristo, como dizem Pedro e Paulo. E desde o batismo até hoje, Deus nos chama a viver diariamente essa nova vida, dizendo a cada um de nós: venham comigo e eu ensinarei vocês a pescar gente. Então, qual é a nossa resposta ao chamado de Deus? Se cada um de nós examinar a fundo sua vida, com sinceridade e humildade, vamos descobrir que muitas vezes a nossa resposta ao chamado de Deus pode ter sido mais ou menos assim: eu não vou. Afinal, de que adianta levar a palavra de Deus para essa gente ruim, cabeça dura de hoje em dia, que não querem saber de nada? Foi assim que pensou Jonas, quando Deus o chamou. Ele não queria assumir o compromisso. Talvez a nossa resposta ao chamado de Deus possa ter sido assim: eu até posso aceitar, mas tenho algumas condições que quero colocar primeiro. Esta resposta é como a de muitos que não querem deixar de lado certas coisas para aceitar este chamado. Não é assim que fazemos muitas vezes? Dizemos que aceitamos o chamado de Deus, mas nos enchemos de condições, de desculpas. Não tenho tempo, não posso assumir compromissos, não tenho dinheiro ou recursos, vou ver se os outros vão fazer primeiro. Estou muito cansado para me envolver com coisas da igreja. Não sei fazer nada. Ou algumas vezes dizemos: aceito, mas não misturo igreja e fé com meus negócios, meu trabalho, minhas amizades, minhas escolhas de diversões e vida particular. Ou quantas vezes dizemos sim para Deus com a boca, por exemplo, na confissão dos pecados, e antes da Santa Ceia, quando nos preparamos, mas na prática dizemos não com nossas atitudes, comportamentos e maus exemplos. Enfim, nossa vida muitas vezes não mostra aos outros que somos seguidores de Jesus, pessoas diferentes e pescadores de gente. Às vezes, em vez de atrair os peixes, que são as pessoas, atrair eles a Jesus, nós os espantamos e afastamos com nossas palavras e nossas atitudes. Deus chamou aqueles 4 homens para pescar gente. A resposta dos discípulos foi radical e corajosa. Eles deixaram tudo para seguir Jesus: as redes,
o barco e a família. Eles não ficaram em cima do muro, não foram superficiais em suas respostas, em suas atitudes, não fugiram ao chamado de Jesus. E nós, meus irmãos, que respostas damos? Nossa resposta ao chamado de Deus também pode ser radical e profunda. Mas espere, isso não quer dizer que Deus exige que nós abandonemos nosso trabalho, nossa família. Você e eu podemos ser bons pescadores de gente. E na verdade é para isso que Cristo chama a cada um de nós através da fé que recebemos no batismo e que é fundamentada em nós na palavra e Santa Ceia. O segredo está em duas coisas que os discípulos fizeram: largar as redes e seguir Jesus. Responda ao chamado de Deus largando as redes, isto é, não ficando de longe ou apenas observando Jesus, mas bem de perto, andando a seu lado dia a dia. De que forma? Através do estudo da palavra, da comunhão com Ele, da oração. Responda ao chamado no lugar e na situação em que você está, como pai ou mãe, filho ou filha, patrão ou empregado, pobre, rico ou classe média, com diploma ou sem muito estudo, como jovem, velho ou criança, enfim, onde e como Deus colocou você. Responda ao chamado de Deus seguindo Jesus como fizeram os discípulos, com total confiança de que aquele que os chamou e os guiava sabia o que era melhor, conhecia o melhor caminho e tinha o melhor objetivo para as suas vidas. Deus nos chama a pescar pessoas. Novamente, qual a nossa resposta? A nossa resposta radical, profunda, comprometida e que agrada a Deus não depende, e ainda bem, das nossas próprias forças. Lembrem-se de que é Jesus quem diz: venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. É Ele mesmo que nos leva ao arrependimento e nos faz crer no Evangelho. E também é Ele que nos dá a missão, quem também nos dá as forças, a capacidade, os dons, os recursos e a vontade de segui-lo, de aprender dele e assim pescar gente para a salvação eterna. Como está dito por Paulo em Filipenses: Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. A expressão "vinde após mim" significa andar no mesmo caminho, ir atrás. Era o que um discípulo fazia. Ele caminhava pela mesma estrada que Jesus, sem garantias, sem ofertas, sem promessas especiais. Ele simplesmente seguia os passos do seu mestre. Não tenha medo de seguir a Jesus. Você nunca se arrependerá de começar a seguir a Cristo. Você só lamentará, talvez, que tenha esperado tanto tempo para fazê-lo. Os discípulos desistiram de tudo e seguiram-no. E para finalizar esta aplicação, esta reflexão, se torna inevitável o questionamento. O que temos de deixar em nossa vida a fim de sermos totalmente comprometidos com Jesus Cristo? Que Deus nos ajude a seguir a Cristo a qualquer preço, sem demora, sem volta, por onde quer que Ele for. Que a nossa resposta ao chamado de Deus seja verdadeira, seja alegre e seja profunda.
motivada pelo amor de Jesus a nós, para que, fundamentados na fé, possamos dizer com o salmista, conforme nós lemos hoje: somente em Deus eu encontro paz. É dele que vem a minha salvação. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo. Vocês sabem que eu sempre gosto de encerrar esses momentos lendo uma pequena história para a gente refletir como finalização. E eu separei uma aqui que diz assim: à procura de um presente. Entrei e vi um anjo no balcão. Maravilhado, disse-lhe: anjo, o que você vende? Todos os dons de Deus, respondeu o anjo. E eu voltei a perguntar: custam caro? Não, respondeu o anjo, é tudo de graça. Contemplei a loja e vi vidros de fé, pacotes de esperança, caixinhas de salvação e sabedoria. Tomei coragem e pedi ao anjo: por favor, anjo, quero muito amor de Deus, todo o perdão dele, um vidro de fé, bastante felicidade e salvação para mim e para minha família. Então, o anjo do Senhor preparou-me um pequeno embrulho que cabia na palma da minha mão. Maravilhado, perguntei: é possível caber tudo aqui na palma da minha mão? Sorrindo, o anjo respondeu-me: meu querido irmão, na loja de Deus não vendemos frutos, apenas sementes. Estas sementes estão sendo dadas todo dia e sendo inculcadas nos nossos corações. Essas sementes agora nós precisamos plantá-las para que deem os frutos. E isso é o que se espera de um pescador de pessoas, que receberam essas sementes, que plante-as e tragam novas pessoas para essa seara, para esse reino. Esta é a mensagem que nós deixamos para esse domingo, pescando pessoas. Que isso seja motivador, seja um amparo nas nossas decisões daqui para frente, para o nosso ano 2021, e que estejamos, de fato, alinhados com essa esperança e com essa alegria, que é de podermos estarmos servindo a nosso Deus no reino dele. Amém.